Então, nesse momento, quantas pessoas que estão resistindo ao problema? E existem várias formas de resistir. Eu posso resistir negando o problema, como o Edson falou, que são uma das primeiras etapas do ciclo do luto. Eu posso resistir subestimando o problema. Eu posso resistir simplesmente não fazendo as adaptações necessárias ou as inovações necessárias. Mas o fato é, quanto mais você resiste, maior vai ser o seu custo, maior vai ser o seu estresse emocional e psicológico, maior vai ser o custo que você vai colocar o seu time para passar. Então, resista ao problema ou abrace o problema. E importante, abraçar o problema não é falar assim, eu sonhei que esse problema acontecesse. É simplesmente entender que aquela é a realidade e você vai se entregar àquela realidade para achar as melhores soluções o mais rápido possível. Porque nesse momento não importa a sua expertise. Como o Edson falou, a gente está vivendo um momento único. E você vai ter que aprender novas coisas nesse momento. Então, para você aprender qualquer habilidade, você tem um tempo de prática até você dominar aquilo. Você quer que a sua curva de aprendizado, o tempo para você aprender o que você precisa agora, para você ajustar, seja um tempo longo, que você demore 3, 4, 6, 10 semanas para aprender o que precisa e fazer os ajustes necessários? Ou você prefere aprender o mais rápido possível para você começar já a ter frutos desse momento? Lembra, se você acha que você sabe quando essa crise vai terminar, isso é só suposição ou desejo. A gente não sabe. Então, quanto mais você resiste, maior vai ser o seu prejuízo financeiro, mental, no clima organizacional, no clima do seu time, na confiança que você passa ou não ao seu time. Então, você está resistindo ou abraçando o problema? Uma coisa interessante, Alexandre, outro dia eu vi uma frase que me impactou bastante também. Diz assim, negação retarda a libertação. E eu achei muito profundo esse pensamento, porque, na realidade, veja bem, toda a situação de desafio, crise e adversidade que a gente vive, ela, de certa forma, cria uma espécie de cadeia que te prende, né? Você está preso naquilo ali. Num primeiro momento, você se prende naquilo. Mas quando você nega essa situação, quando você não abraça o problema, como você está citando aí, quando você não aceita o inevitável, o que acontece? Essa negação, ela retarda a possibilidade de você sair dessa prisão. Então, a negação retarda a libertação. Né? Deixa eu te fazer uma colocação aqui, e aí a gente pode decidir rapidamente. Estou vendo algumas perguntas que estão surgindo aqui no chat. Você acha melhor a gente responder agora ou deixamos para o final? Vamos no final, para a gente dar o overview, porque às vezes a gente já até responde no meio do caminho essa pergunta, ou a gente traz mais conteúdo e essas perguntas podem talvez ficarem mais ricas, né? Segue o barco. Legal. Então, abraçando o problema, agora a gente precisa entrar em ação. Lembra lá atrás, quando a gente falou no primeiro passo de conscientizar? Agora que você conscientizou, você está vendo o cenário como ele realmente é e você está colocando foco no que você controla, chegou o momento de você listar tudo aquilo que você controla para você definir por qual dessas partes que você vai iniciar. Eu tenho um exemplo de alguns clientes que são líderes e têm times de 20, 14, 8 pessoas, e alguns deles me procuraram assustados porque algumas pessoas do time deles estavam de férias. Eles usaram o momento de crise como se fosse férias, não porque eles tinham realmente tirado férias, mas decidiram ir para o sítio, para a fazenda. Teve gente que comprou videogame para poder jogar e falou assim, daqui a 2 semanas volta, daqui a 3 semanas volta. Então, a conduta dessa pessoa com essas ações não vai levar ela em lugar nenhum, não vai fazer com que ela use esse momento a favor dela, não vai fazer com que ela consiga criar novas soluções e achar novos resultados, que é o que esse momento exige. Então, para você ter ações direcionadas, o primeiro ponto é tenha clareza do que você controla, você e seu time. Quais são as coisas que você controla? O que eu oriento meus clientes a fazerem? Uma lista. Cara, o que a gente controla? Eu posso ligar para todos os meus clientes e saber como é que eles estão. Eu posso ligar para os meus fornecedores e renegociar algumas coisas. Eu posso fazer uma lista e diminuir o custo do meu negócio. Eu posso criar uma rotina de home office. Eu preciso de uma rotina de home office. Então, eu posso criar uma rotina. Eu vou negociar com a minha esposa, com o meu marido, para saber quem que fica com o filho que horas que eu trabalho. Eu posso fazer um call com o meu time para abrir o dia e um call com o meu time para fechar o dia, para saber se eles se organizaram ou não. Mas para você começar a definir as suas ações,
você que tem que ter clareza do que você controla. Caso contrário, dentro do seu plano de ação e das suas metas, pode ser que você coloque algumas coisas baseado naquilo que você não controla. E aí sim você vai perder o time e a capacidade de entrar em ação de forma poderosa e eficiente. Então, para gerenciar, Edson, o que você sugere para a turma? Olha só, além de você fazer essa escolha que você está sugerindo aí, trabalhar com o locus de controle interno, aquilo que está sobre a minha alçada fazer, é preciso que essas ações elas não sejam ações abstratas. A gente precisa trabalhar com ações concretas. Além de ações concretas, essas ações precisam ser contínuas. Elas precisam ter uma direção e uma continuidade. E o que a gente está falando aqui, não sei se vocês lembram no início, quando nós comentamos no próprio título do nosso bate-papo aqui, a gente falou sobre mudanças de hábitos e costumes, ou comportamentos, né? Eu não tenho a menor dúvida, eu não sei se vocês que estão aí assistindo compartilham do mesmo pensamento, mas eu não tenho a menor dúvida que nós entramos nessa crise de uma forma, o mundo entrou nessa crise de uma forma, mas vai sair de uma forma completamente diferente, né? E eu tenho certeza que você já deve ter observado no teu dia a dia, no teu relacionamento aí profissional, pessoal, algumas mudanças que já aconteceram, né? E outras que acontecerão ainda mais. Então, assim, de novo, você pode ir no efeito manada, ou você pode tomar ações direcionadas e agir e não reagir apenas em relação às mudanças. Perfeito, perfeito. E uma coisa importantíssima para você ter ações direcionadas. Pessoal, você é ser humano, sendo líder ou não. O seu time é ser humano, seus clientes são seres humanos. Todo mundo, tudo que a gente está falando aqui é como que está todo mundo funcionando agora. Então, para você ter ações direcionadas ou para você ajudar o seu time ou o seu negócio a ter ações direcionadas, a gente precisa ter consciência de, primeiro, quais são as coisas que a gente ou o nosso time controla. Segundo, o seu time vai precisar de ter novas ações, ou a gente vai precisar de inovar, ser criativo nesse momento. E ser criativo significa experimentar. As ações que você tomava há 3 meses atrás, elas não vão surtir o mesmo resultado, ou provavelmente não vão surtir o mesmo resultado agora. Então, a gente precisa fazer pequenos experimentos. É que no meio da startup, que chama um lema que os donos, os founders de startup têm, que é fail fast. Você precisa fazer experimentos com o menor custo possível, mitigando ao máximo os riscos para saber o que funciona ou não. Então, esse vai ser o momento em que muita gente está sob estresse, precisando tomar novas decisões. E talvez algumas pessoas nem tenham o know-how ou a capacidade para tomar novas decisões, porque é a crise. E vai ter que tomar decisão mesmo assim. Então, o aspecto fundamental para você ter ações direcionadas é: faça um follow-up com seu time constantemente. Alguns clientes meus têm feito, que eles têm gostado do resultado, eles fazem um call de manhã, 10 minutos, para definir quais são as ações concretas que a gente precisa tomar. Faz um call no final do dia, falando o que funcionou, o que não funcionou, o que fica para o dia seguinte. Então, precisa haver, como o Edson falou, um follow-up. Não basta simplesmente dar uma ordem, virar as costas. É um momento novo. A gente precisa de se unir mais, estar mais presente com o seu time, mostrar mais a cara. Então, faça um follow-up com essa turma. E aqui encaixa perfeitamente uma dos principais diferenciais do coaching executivo que eu aprendi com o Marshall e que nós utilizamos, que é o feedback e o feed forward. O que significa isso? O seu time trouxe o que ele fez aquele dia. Perfeito, ele vai te dar o feedback do que aconteceu. O segundo passo mais importante é o feed forward. O que você sugere para ele que ele pode fazer, o que ele te sugere que você possa fazer amanhã, para fazer pequenos ajustes. Os ajustes agora, eles não podem acontecer a cada semana ou a cada mês. São ajustes diários. Então, o tempo todo você precisa de ter essa linha de comunicação sem interferência para você ter o feedback, né, do que já fez e o impacto daquilo, e o feed forward, o que eu sugiro para você fazer, quais pequenos ajustes que eu acho que se você fizer, ou que você acha que se eu fizer, vão trazer ações mais orientadas para o objetivo. Isso é fundamental. Ações por ações, elas não vão te necessariamente fazer sair desse momento ou passar por esse momento. Mas ações orientadas com feedback, feed forward e follow-up
de fato, elas vão te ajudar a criar novas soluções e possibilitar você superar esse momento e sair mais forte, mais preparado. E aí, com isso, o último passo fica evidente, né, Edson? O quarto passo que a gente coloca aí para a turma conseguir superar esses momentos. Eu diria que esse último passo, Alexandre e todos que estão nos ouvindo, é talvez uma das coisas mais relevantes dentro de um processo de superação de crises, tá? Busque aliados. Existem pessoas, e eu espero que você não esteja entre elas, tá? Existem pessoas que no momento de crise, elas se fecham como se fosse uma concha, e esse movimento de se fechar como se fosse uma concha, é óbvio que só tem um propósito: se proteger. Lembra do que a gente comentou anteriormente? Quando nós estamos num processo de crise ou de desafio, a tendência nossa é que o nosso sistema límbico, o nosso cérebro primitivo, ele assuma controle e com sentimentos ou de fuga ou de reação, de luta, né, ele resolve os problemas. E não é assim. Não é assim. É justamente nesses problemas, nesses momentos, que a gente tem que buscar os aliados, né? Buscar apoio junto àqueles que mais podem contribuir com esse processo de mudança. E falando de um ambiente profissional, corporativo, ou dentro da sua empresa, o Alexandre colocou muito bem, né? Quando a gente trabalha com o método Marshall, uma das coisas que é o grande diferencial é que nós fazemos um coaching que é baseado no stakeholder. Quem é o stakeholder? É o cara que trabalha diretamente com esse líder, é o cara que convive com ele no dia a dia. Portanto, é a pessoa mais indicada, mais especialista, entre aspas, nessa pessoa, nesse líder. É a pessoa que dá a percepção real de liderança daquele líder. Então, assim, eu me lembro de uma palestra do Márcio, no Márcio Silva, onde ele fala exatamente isso. Eu fiquei impressionado com aquilo. O exemplo é um pouco mórbido, mas ele encaixa perfeitamente. A pergunta que ele fez para a plateia numa palestra dele foi uma pergunta muito simples, assim, pessoal, quem são as 6 pessoas que brigariam para levar o seu caixão no seu velório? O caixão tem 6 alças, normalmente, né? Quais são essas 6 pessoas? Nossa, aquilo deu impacto, né? E aí ele diz assim, olha, essas pessoas é o seu capital social. São as pessoas que vão lutar por você, que querem honrar você, que querem, que são seus aliados, né? Que defendem as suas causas. E dentro de uma organização a gente tem isso, né? Não é o puxa-saco, veja bem. São as pessoas que estão pegando junto com você, né? Que acreditam nas mesmas coisas que você. E nesse momento de crise, é muito importante você reconhecer e você ter essas pessoas ao seu lado. E se você não tem, construa o teu capital social. Porque você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Tudo, absolutamente tudo que você faz, todas as tuas criações, todas as tuas realizações, pare e pense. Quantas você fez sozinho? Quantas você não dependeu de ninguém para fazer? Então, por que num momento como esse, eu não vou envolver as pessoas que estão ali comigo, as pessoas que eu posso confiar? E mesmo que você não tenha confiança plena, total, talvez esse seja um momento de testar isso, de mostrar o quanto de capital social que você tem para te ajudar e te apoiar nessa saída. E aí, desculpa eu ser repetitivo, mas novamente eu me lembro de uma cultura do povo judeu, né? O povo judeu tem essa cultura muito forte da irmandade. Eles se ajudam demais. Nós, aqui na cultura ocidental, nós somos muito mais individualistas, né? A gente tem a questão do ego, às vezes, muito mais aflorada. Não que lá não exista isso, claro que existe. Mas, muitas vezes, a gente deixa passar a oportunidade de trazer aliados para defender a mesma causa que a gente defende. Perfeito. É exatamente isso. E às vezes a gente não quer buscar ajuda ou se fazer parcerias porque a gente tem medo da opinião do outro, né? O outro vai falar que eu estou fazendo certo, que eu estou fazendo errado, ele vai me julgar, ele vai me criticar. Mas como o Dr. Marshall Goldsmith diz, coragem e humildade. Só isso que vai te fazer um melhor líder, um melhor empreendedor, um melhor par, né? Um melhor colega de trabalho. Coragem e humildade.